Olá, seja bem-vindo ao NBR Entrevista. O Ministério da Justiça comemora 10 anos da Comissão de Anistia. Ela reabilitou os direitos civis de mais de 36 mil pessoas perseguidas pela ditadura no Brasil. Hoje você vai conhecer o trabalho desta comissão e o que ainda pode ser feito. O nosso convidado é o presidente da Comissão da Anistia do Ministério da Justiça, Paulo Abrão. Obrigada por ter vindo, Paulo. É um prazer recebê-lo. Eu que agradeço. Paulo, como é que é o trabalho dessa comissão? São 10 anos de um trabalho de recuperação da confiança pública de parte da cidadania brasileira que no passado teve os seus direitos fundamentais violados pela ação direcionada do próprio Estado. Então, é um trabalho inserido numa ideia de reparação integral a essas vítimas, que passa por um dever que o Estado tem hoje de reconhecer os erros que ele cometeu contra essas pessoas no passado, pedindo desculpas públicas, ou seja, uma dimensão subjetiva e moral desse processo de reparação, e por vezes identificando se houve danos materiais a serem ressarcidos por indenizações nos dias de hoje. São 10 anos de continuidade de uma agenda da transição democrática ainda pendente e que passa por diferentes assuntos que hoje a sociedade tem discutido, como a ideia da instituição de uma comissão da verdade, a ideia de criação de monumentos e homenagens às vítimas, aos brasileiros que lutaram contra o autoritarismo, em favor da volta da democracia, políticas que possam envolver também a ideia de resgate da nossa história, acesso a arquivos, para que nós façamos esse exercício do direito à história como um direito fundamental da cidadania hoje, tal qual nós apregoamos a transparência pública na democracia, podemos olhar para o passado com essa perspectiva de reconhecer esses erros para que eles não se repitam mais no futuro. Paulo, muitas pessoas não viveram a época da ditadura, não sabem o que aconteceu. A história é a seguinte: houve a ditadura no Brasil, as pessoas desapareceram, perderam seus direitos. Para quem ouve essa história, é esta informação. Vamos tentar dar um exemplo? O que aconteceu, por exemplo, com pessoas que militavam contra o governo quando exatamente veio o governo militar? Você tem um exemplo para me dar e que vocês conseguiram solucionar nesses 10 anos? Uhum. A lei, ela faz referência à averiguação de todos os atos de exceção. O que são os atos de exceção? Atos de tortura, prisão, banimentos do país, expulsão, retirada da cidadania brasileira, a pessoa se tornava apátrida no mundo, exílios, compelimentos à vida clandestina, a ter que viver com os nomes escondidos, longe dos seus familiares, rompida o seu direito a um projeto de vida, estudantes que foram expulsos dos bancos escolares, impedidos de concluírem seus cursos superiores, professores que foram afastados das universidades e das escolas, processos administrativos e judiciais ilegais que foram interpostos contra essas pessoas, monitoramentos ilícitos da vida privada, com registros por parte da repressão. Então, hoje a comissão ela tem condições de rematricular a pessoa hoje numa escola pública para ela poder concluir aquele curso que ela não pôde, naquela época, concluir. Tentar, de algum modo, restituir aquele projeto de vida que foi interrompido pelo arbítrio, pela violência, né, num processo de reconciliação que o Estado, pouco a pouco, vai realizando com esses cidadãos. Ao mesmo tempo, a devolução de nacionalidades, né, a anulação de processos ilegítimos. Nós tivemos recentemente uma moça que teve condições de inserir na sua certidão de nascimento o nome do pai, que era um desaparecido político e que, portanto, na época não foi possível registrá-la com o nome do pai, e ela hoje finalmente pôde colocar o nome do pai na certidão de nascimento. Quer dizer, são processos de resgate também subjetivo dessa reconquista de uma cidadania, né, de direitos que foram violados no passado. Eu vou aproveitar a sua deixa, Paulo. Eu quero mostrar para todos vocês, olha, esse CD ele está disponível no site do Ministério da Justiça. As escolas podem requisitar
esse CD são 2 vídeos, um de pouco mais de 15 minutos e o outro de 10 minutos. Gente, é a história, uma história brasileira, história real. Você vai poder conhecer exatamente o momento que o país passou pela ditadura. E a sua escola pode solicitar, você pode solicitar, e você pode aprender um pouco mais sobre a história brasileira. É só entrar no site www.mj.gov.br, linkar na Comissão de Anistia e lá estarão disponíveis. E a pessoa pode copiar e passar para todo mundo, para que todo mundo possa conhecer um pouquinho mais da história do Brasil. De livre acesso. Assim também pode escrever para nós por e-mail, a gente também encaminha pelo correio. As pessoas em casa podem também acompanhar o trabalho de vocês, ver como é que todo esse processo de anistia? Essa foi uma decisão importante do governo. As sessões de reparação, onde são feitas as escutas públicas, individualizadas as histórias de cada um, onde são registradas essas memórias, naquela concepção de que a memória humana é a arma, né, da humanidade contra a banalização do mal, contra a banalização da violência, e daí a importância do exercício do direito à memória, em sessões públicas que nós temos realizado, denominadas Caravanas da Anistia. Nós saímos do Ministério da Justiça e vamos até a localidade onde a dignidade daquele cidadão brasileiro foi ferida e numa sessão de julgamento aberta fazer o ato de pedido de desculpas, resgatando a dignidade lá no meio da comunidade dele. Foi ali que ele foi apontado como subversivo, foi ali que por vezes ele foi impedido de conseguir um emprego porque era mal visto na sociedade ou porque as pessoas tinham medo de colaborar ou ajudá-lo e sofrer as mesmas consequências ou danos psicológicos e morais que ele sofreu. Então, esse é um processo muito rico, onde a juventude tem a oportunidade hoje de enxergar aquelas histórias e ter noção do que foi um ambiente de repressão, um ambiente de ausência de liberdades, de censura, e que nós não queremos que se repita mais. 10 anos de trabalho. Existe um projeto que seja hoje realmente foco da comissão? São 2 projetos fundamentais. Um de caráter educativo, com ações voltadas para a educação, para a democracia e para os direitos humanos. Ele envolve cartilhas, produção de material pedagógico para a nossa juventude, publicações acadêmicas, desenvolvendo a temática da justiça de transição, quais são os direitos da transição constitucional que ainda estão sendo implementados no país, e um outro focado na dimensão da memória. Nós estamos construindo em Belo Horizonte um memorial, a exemplo de tantos países no mundo, para que o Brasil também se insira nessa rede internacional de sítios de consciência a respeito de graves violações aos direitos humanos, e também um outro projeto que se chama Marcas da Memória, para se fazer o registro das histórias de resistência do povo brasileiro, para que nós saibamos que a nossa identidade coletiva nacional também é constituída pela história de resistência do povo contra a opressão. O brasileiro não é um homem que aceita a opressão, não é um homem que aceita a violação dos seus direitos ou que tem memória curta. Pelo contrário, a história de vida dos nossos resistentes demonstra que o brasileiro também é um homem que sabe lutar em defesa dos seus direitos, em defesa da democracia. Paulo, quero agradecer a sua entrevista, obrigada por ter vindo, parabéns pelo trabalho, parabéns pela luta e pelas conquistas. Muito obrigado. E o nosso convidado foi o presidente da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça, Paulo Abrão, que falou sobre os 10 anos da Comissão de Anistia no Brasil. E você pode rever essa entrevista em nossa programação ou na internet, www.youtube.com/tvnbr. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.